Oi, pessoal. Essa aula é uma aula de introdução ao estudo dos animais, a zoologia, e a gente vai começar pelos embriões, pela embriologia, que é o estudo dos embriões. Apesar dos animais, né, serem um grupo bastante diverso, como a gente vê nessas imagens, a gente tem seres desde estrela do mar, poríferos, né, esponja do mar, moluscos, insetos, mamíferos. Aqui é uma ostra, essa aqui é uma assídia, é um tunicado. Tem aqui peixes, caranguejos, aves. Apesar dessa diversidade, existem algumas características que relacionam todos os animais entre si. Só para lembrar, quando a gente fala de animais, a gente fala principalmente de dois grandes grupos, né? A gente fala de um grupo que a gente chama genericamente de invertebrados, porque eles não apresentam coluna vertebral, e um grupo que é chamado de vertebrados, que pertence aos cordados. Os vertebrados, eles têm no seu desenvolvimento embrionário a formação de uma notocorda, e essa notocorda vai dar origem à coluna vertebral. Só para a gente ter uma noção de quem são os invertebrados, são esses animais que a gente conhece como esponjas do mar, água-viva, vermes achatados e vermes cilíndricos, animais de corpo mole que apresentam uma concha, pelo menos em algum momento da vida, como é o caso dos caracóis, dos mexilhões, né, dos mariscos e dos polvos e da lula. A minhoca pertence ao grupo dos anelídeos, porque o corpo é organizado em anéis que se repetem. Os artrópodos são esses animais que têm patas articuladas. Artro significa patas, podos vem de patas, patas articuladas. São os insetos, crustáceos e aracnídeos. Os equinodermos, né, que tem na derme esses espinhos, né, e os animais que apresentam de alguma maneira uma coluna vertebral. Bom, todos esses animais, eles são semelhantes em relação à forma como eles vão se desenvolvendo, a embriologia. Então, só para lembrar, todos os animais, ou em algum momento da sua vida, né, em alguma fase, têm uma reprodução sexuada. E nessa reprodução sexuada, a gente tem a união de duas células, o óvulo e o espermatozoide. Quando essas duas células se juntam, vão formar o zigoto, que é esta célula única, né? Aí o zigoto sofre a primeira mitose, depois a segunda, a terceira, até formar um aglomerado de células. Esse aglomerado de células chama-se mórula. Mora lembra a mora, né? Que é um monte dessas bolinhas juntas. Aí o que acontece? A mórula, ela continua sofrendo divisão celular e à medida que o número de células vai aumentando, elas vão se afastando e deixando lá dentro um espaço. É como se uma bexiga estivesse sendo enchida, né? E as células do embrião agora formam a parede da bexiga. Essa estrutura é chamada de blástula. Então, nos primeiros momentos do desenvolvimento embrionário, a gente, depois do zigoto, dá origem a uma mórula, e da mórula começa a formar essa blástula, que tem essa cavidade no interior. A blástula, ela vai continuar sofrendo divisões e aumentando o número de células, enquanto esta cavidade, que é chamada de blastocele, ela vai aumentando. Em determinado momento, um dos lados dessa bexiga, ela sofre um aprofundamento. Então é como se aqui fosse acontecer uma dobra e essa parte aqui se unisse a essa camada de cima, formando justamente esta aparência. Então eu vou ter aquela camada original de fora, agora sendo tocando, né, essa camada de dentro. E aí, nesse processo, aqui ficou uma outra cavidade que recebe o nome de arquênteron, né? A blastocele deixa de existir porque ela ficou aqui exprimida. E aí tem uma parte dessa estrutura que forma um orifício, que é chamado de blastóporo. Se eu pudesse olhar essa figura de fora, sem o corte, eu ia ver aqui, olha, uma estrutura alongada,
Lembrando que lá dentro eu vou ter esse arquênteron, então o arquênteron estaria aqui dentro, né? E aqui essas duas camadas de célula, o ectoderme e a endoderme, né? E aí o blastóporo seria este orifício aqui. Em alguns animais, esse blastóporo ele vai dar origem à boca. E aí a gente diz que esses animais eles são protostômios. Em outros animais, como acontece na gente, esse orifício vai dar origem ao ânus. E aí a gente diz que os animais são deuterostômios. Bom, essa estrutura, à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai receber o nome de gástrula. Gástrula vem de gastro. Gastro significa tubo digestivo. Então, esta cavidade que se forma aqui dentro, que é o arquênteron, ele começa a se organizar para formar o tubo digestivo mais para frente. Se eu pudesse cortar essa imagem, né, e olhar ela de outra forma, eu poderia cortar aqui, olha, cortar bem aqui e tentar olhar esse corte de frente. Eu veria esta imagem aqui. Então, aqui estaria a ectoderme, aqui a endoderme e aqui dentro o arquênteron. Esse conjunto de células aqui em cima, que estaria aqui, nessa região aqui, ela é chamada de placa neural. O que acontece com a placa neural à medida que o feto vai se desenvolvendo? A placa neural sofre um aprofundamento aqui. Esse aprofundamento vai formando camadas diferentes de células, até que uma estrutura comprida se forma e atravessa todo o embrião de ponta a ponta. Essa estrutura vai dar origem ao tubo neural. E esse tubo neural dá origem depois à medula. A medula espinal, essa medula que a gente tem e que corre por dentro da coluna vertebral. Então, a medula é a comunicação do cérebro com o resto do corpo. Nessa parte aqui mais de baixo, essa daqui, forma-se uma estrutura que é chamada de notocorda. Em nós, a notocorda dá origem à coluna vertebral. Então, a coluna vertebral e a medula se formam mais ou menos na mesma época. Esse arquênteron aqui, ele vai sofrendo modificações até vai formar o intestino primitivo, né, que depois dá origem ao nosso intestino mesmo. E aí, existem outras estruturas que vão se formando aqui do lado, olha, esse tecido aqui, ele vai se modificando, né, vai sofrendo dobras, e à medida que ele vai sofrendo dobras, vai formando outros órgãos internamente. Estes órgãos internos, eles têm origem nesse tecido que é chamado de mesoderme. Então, ectoderme é o que está fora, endoderme é o que está dentro e mesoderme é esse tecido intermediário. E aí, a mesoderme, ela vai formar tecidos que vão proteger os órgãos. E aí, dentro dos órgãos, começa a formar um espaço, que é esse espaço aqui, que é chamado de celoma. E o celoma ele é importante porque ele vai conferindo aos órgãos uma separação e, ao mesmo tempo, uma organização desses tecidos internos. Então, o que a gente tem como desenvolvimento embrionário? Quais são as fases importantes? Primeiro é o zigoto, que é essa única célula, vai sofrer várias mitoses até formar a mórula, que é esse maciço de células. As células da mórula continuam se desenvolvendo, se dividindo, mas elas se afastam. Então, lá dentro começa a formar uma cavidade que é chamada de blastocele. Aí, essa cavidade, ela vai sofrer uma dobra, né? Porque as células aqui de baixo, elas vão se encostar nas células lá de cima. E aí vai formar uma estrutura comprida, que é a gástrula. E aí, na gástrula tem um orifício aqui, né? Que é chamado de blastóporo. O blastóporo pode dar origem à boca ou ao ânus. Enquanto isso, os tecidos aqui dentro eles vão se desenvolvendo. Então, se eu pudesse cortar a gástrula aqui
e virasse, né, para a gente ver o que tem aqui dentro, eu veria esta imagem aqui. Então, a ectoderme aqui por fora, a endoderme formando o intestino e a mesoderme formando os tecidos intermediários. E aqui na parte de cima, nessa parte aqui, começa a formar o tubo neural, a medula espinal e a coluna vertebral, né? Então, o cérebro, o sistema nervoso, é uma das primeiras partes que começa a se desenvolver dentro do embrião de um animal. A gente hoje sabe o que cada tecido do embrião é capaz de produzir. Então, a ectoderme, por exemplo, que é esse tecido que está aqui fora, né? Ele produz a epiderme, sistema nervoso, e o epitélio de revestimento, né? Anal e bucal. Se eu olhar a endoderme, a gente sabe que a endoderme, que é esse tecido aqui, endoderme, ela produz órgãos externos como fígado, pâncreas, sistema respiratório e o sistema digestório. E aí tem também a mesoderme, que é o que forma esse tecido intermediário desse lado e deste outro lado, que dá origem à derme, aos músculos, cartilagem, os ossos, ao sangue, né, aos tecidos linfáticos, sistema urinário e reprodutor. Então, à medida que o embrião ou o feto vai se desenvolvendo, essas estruturas elas vão aparecendo. Quando a gente fala de celoma, é importante entender o que é este celoma. O celoma é um espaço que existe entre os órgãos e a gente vê aqui, por exemplo, na minhoca. Se você reparar bem, aqui a parte interna da minhoca tem aqui, olha, a ectoderme, aí tem a parte do intestino e entre o intestino e o resto do corpo existe esse tecido que está revestindo os órgãos. Esse tecido é chamado de mesoderme. E o espaço que fica aqui que é chamado de celoma. Então, os organismos que são celomados, o que eles apresentam? Eles apresentam, por exemplo, os órgãos. Então, aqui poderia estar o fígado, aqui poderia estar o pâncreas e aqui, sei lá, o estômago, né, e o intestino. O que acontece entre os celomados? Os celomados têm ao redor de cada órgão um tecido de proteção, que é esse tecido de revestimento. Então tem aqui, olha, ao redor do fígado tem um tecido, ao redor do pâncreas tem outro tecido, ao redor do estômago tem outro tecido. De modo geral, esse tecido é chamado de pleura. Então, para quem já limpou o peixe ou para quem já teve que cortar fígado de boi, sabe que ao redor desses órgãos tem uma pelinha, né, que algumas pessoas gostam de tirar porque é uma pele fibrosa. E aí o que seria o celoma nestes animais? O celoma, ele estaria no espaço entre os órgãos. Então olha aqui, ó, entre uma pelinha e a outra, aqui existe um espaço. Este espaço é o celoma. Então, quando, por exemplo, vai se fazer uma cirurgia, por que eu consigo tirar o fígado para poder explorar os outros órgãos? Porque o fígado está envolto por esse tecido. Existe o celoma que separa um órgão do outro. Animais que são pseudocelomados, pseudo significa falso. Então, eles têm um tecido que não cobre todos os órgãos, né? Então, aqui, por exemplo, estaria o intestino, e aí o tecido aqui reveste só essa parte, essa outra parte não. Então, significa que um órgão ele está diretamente ligado ao outro, você não conseguiria separá-los. E os acelomados, a significa, é um prefixo de negação, então não tem celoma. E aí o que acontece? Todos os órgãos estão em contato direto um com o outro. Se você fosse fazer uma autópsia, você não conseguiria tirar os órgãos de maneira separada. Essas características ajudam a classificar os animais, né, e contar um pouco da história filogenética desses grupos. Então, por exemplo, o que une todos os animais num grupo é que eles são eucariontes
heterótrofos e provavelmente eles descendem de um protista unicelular. Aí o que aconteceu? Durante o processo evolutivo, essa questão de se organizar em mais de uma célula deve ter sido vantajosa, porque todos os animais eles são pluricelulares. Eles também conseguem desenvolver órgãos, né? Então, a maior parte dos animais, com exceção das esponjas do mar, formam órgãos durante aquele período em que a gente é gástrula, né? Que tem a endoderme, a ectoderme e a mesoderme. Alguns animais formam apenas 2 tecidos, que é o caso dos quinidários da água-viva. Eles são ele apresenta ecto e endoderme, por isso eles são diblásticos. Todos os outros animais, eles são chamados de triblásticos. Triblástico significa que durante a fase embrionária desenvolvem 3 tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Uma outra característica que vai aparecer é a questão do blastóporo, né? Se aquele primeiro orifício formar primeiro a boca, eu tenho um animal que é protostômio. Se formar primeiro o ânus, é um deuterostômio. Então, quem são os protostômios? São todos esses animais aqui, olha. Vermes, achatados e cilíndricos, moluscos, anelídeos e artrópodos. Os deuterostômios, eles formam primeiro o ânus, que é o caso das estrelas do mar e dos cordados. Uma outra característica que aparece é o celoma. Então, cordados e estrelas do mar têm celoma, tem aquele espaço entre os órgãos. Moluscos, anelídeos e artrópodos também. Agora, os nemateumintos, eles apresentam um pseudoceloma, que é um celoma que cobre parcialmente os espaços, né, os órgãos internos. E aí uma outra característica que aparece, que é importante, é a metameria. Metameria é a repetição de partes do corpo. Nos cordados, por exemplo, na gente, é o que a gente observa nas costelas. Você tem aqui uma repetição de estruturas, né? No caso dos moluscos, dos anelídeos e dos artrópodos, a repetição está nos anelídeos, nos anéis, e os artrópodos nas patas, né? E na organização do tórax e do abdômen. E por último, tem características específicas, como é o caso do exoesqueleto de artrópodos e da notocorda, ou tubo neural, dos cordados. Bom, pessoal, eu espero que você tenha entendido essa primeira parte, né? E na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho das formas que os vertebrados conseguiram desenvolver para conquistar o ambiente terrestre. Abraços e continuem se cuidando. Até mais.